Bom dia, então, pessoal. Bom, a gente, então, vai retomar o texto do Django Couture que a gente está estudando, Criação e Completude. A gente chegou aqui na instância 9. E antes da gente começar aqui, tem alguém que está vindo a primeira vez aqui? Você, como é teu nome? Pedro? É a primeira vez que você vem no KPG, mas você já acompanhou algum ensinamento aqui? Na verdade, a primeira vez que eu venho no KPG, meu contato com o grupo começou mais iniciando mesmo, o SEB lá no Pássaro, e comentaram sobre aqui, acabou sendo muito. Legal. Seja bem-vindo, Pedro. Vocês já vieram aqui outras vezes? Acho que é a primeira vez que eu os vejo. Você fez o Vida e Mente também? Legal. Uhum. Você acompanha algum ensinamento online também? Ah, tá joia. Uhum. Seja bem-vinda. E você? Você? Acho que é a primeira. É? Ah, então tá bom. Você tem acompanhado algum ensinamento online? Não. Eu só estava lendo os textos mesmo. Só lendo os textos. Beleza. Estou perguntando isso para vocês, gente, para um pouco para, digamos, equalizar aqui os ensinamentos com vocês e saber das pessoas que estão acompanhando o ensinamento há mais tempo, se tem havido algum tipo de dificuldade de compreensão, se tem algo que está muito complexo, muito teórico. Eu queria para alguém que está acompanhando aqui há mais tempo esses ensinamentos, que comentasse um pouquinho comigo como é que está para acompanhar esses ensinamentos, e aí, de certa forma, também a gente colocar no barco as pessoas que estão chegando um pouco agora e equilibrar um pouquinho a compreensão. Quem está acompanhando há mais tempo, quem queria fazer algum comentário sobre como está sentindo os ensinamentos? Então, fecha a janela aqui. Não é chamado oral, hein, gente? Assim. Lama Trilê fazia, né? Eu tinha conversado até com você a ver se ainda tem que voltar aos vídeos para tentar fazer aquela conexão quando você fala das 3 rodas do Dharma, né? Da primeira, né? Da segunda e da terceira, né? Uhum. Ou seja, como é que cada uma delas insere no nosso cotidiano para que a gente consiga vivenciar, experienciar e daí trazer a sabedoria do entendimento e da compreensão de como é que funcionam as 3 rodas do Dharma, sem o sofrimento de ter que chegar na segunda sem fazer bem feito a primeira. Né? Uhum. Isso, para mim, ainda é meio confuso. Legal. Não, que bom, que bom. É bom porque quando a gente vai apresentar os ensinamentos, a gente sempre coloca um pouco em perspectiva dos 3 giros da roda do Dharma, para um pouco localizar a natureza desses ensinamentos que a gente está estudando agora. Porque
Enfim, o príncipe Siddhartha, que viveu há 2.500 anos atrás e se deparou com experiências de sofrimento, se engajou num caminho para encontrar uma resposta para lidar com essas experiências de sofrimento, que em princípio se apresentavam inescapáveis, né? Como a gente sabe, né? Como é a nossa vida, né? Algumas experiências parecem impossíveis de se transcender sob a perspectiva do sofrimento. Por que eu digo sob a perspectiva do sofrimento? Porque, por exemplo, morrer, todo mundo vai morrer. Do ponto de vista concreto, digamos, relativo, ninguém é capaz de evitar a morte. Mas como eu experimento essa morte? Essa morte precisa ser sinônimo de sofrimento? Essa é a questão. Sofrimento tem a ver com a maneira como eu escolho, consciente ou inconscientemente, responder a uma situação adversa. E abandonar essa vida, me despedir das pessoas que eu amo e daí por diante, invariavelmente implica uma experiência de sofrimento. Como eu vou lidar, portanto, com essa realidade que se impõe? Quando a gente está falando em realidade relativa e realidade última, e vai lançar um olhar que seja capaz de transformar a maneira fixada que eu tenho em experimentar a realidade relativa, não significa dizer que eu vou negar a realidade relativa, vou dizer que ela não existe daí por diante. Eu sinto sede. Não é uma ilusão isso. Eu sinto frio, eu sinto calor e daí por diante. Essa é a realidade que eu experimento a partir de fenômenos compostos. Causas e condições fazem com que nesse momento eu sinta sede, e ela é muito real na minha experiência de realidade, e eu preciso saber como eu faço para lidar com essa experiência concreta, que a gente vai chamar de relativa e daí por diante. Quando a gente coloca as questões, portanto, na perspectiva da realidade relativa e realidade última, que é algo que a gente vai falar nesse verso aqui, não significa negar a experiência relativa, porque ela é tão concreta como a forma como eu experimento a realidade, mas como eu passo a lidar com essa realidade a partir de uma compreensão mais profunda. Portanto, Buda, quando experimentou ou tomou consciência nos 4 encontros que ele tem, né, o príncipe Siddhartha, quando escolhe entrar em contato com experiências de sofrimento que até então eram escondidas dele, né, enquanto príncipe no palácio, pelo pai dele, que queria que ele experimentasse uma vida prazerosa, de certa forma, e seguisse o caminho de uma liderança política lá do reino e daí por diante. Quando ele escolhe entrar em contato com essas experiências de sofrimento e ele se depara com elas como sendo condições inescapáveis da vida, era preciso, na perspectiva dele, encontrar uma forma de transcender ou transformar a maneira pela qual a gente experimenta essa realidade relativa e que invariavelmente gera sofrimento. Quando o príncipe Siddhartha alcança um estado de consciência capaz de lidar de uma forma completamente diferente com essas experiências da realidade relativa, e ele alcança, portanto, um estado de consciência plenamente desabrochado ou purificado, que é Sangye, que é Buda, ele diz, agora é a hora, né, depois de convencido, como conta a história, ele diz, agora é a hora, então, de eu ensinar isso para as pessoas que tiverem condição de compreender isso que eu descobri, né? Isso que eu alcancei como estado de... Nesse momento ele passa a ser chamado então o Buda, como qualquer um de nós em algum momento pode ser chamado como um Buda se alcançar esse estado de consciência. É algo potencial em nós. Quando ele decide ensinar isso, e ele dá o primeiro ensinamento em Benares, esse é o primeiro giro da roda do Dharma. E ele vai dar os ensinamentos originários do budismo, né?
É curioso entender, né? Não havia budismo na época do Buda, ele não tinha pretensão de fundar nenhuma escola e daí por diante. A ideia do príncipe Siddhartha era compartilhar algo que ele havia alcançado num primeiro momento com seus, digamos, parceiros de caminhada, de busca, né? Os buscadores com os quais ele praticou na floresta e daí por diante. E ele, portanto, o que se diz, ele gira a primeira vez a roda do Dharma. Dharma, aquela roda que está na bandeira da Índia, a tradução de Dharma, nesse contexto, digamos, é a lei, né? A lei é uma palavra para nós forte, né? Mas assim, é um código de conduta, exatamente. Por isso que a gente fala normalmente em Buda Dharma, porque existem outros dharmas, existem outras condutas, por exemplo, de certa forma o Ashoka, quando é um imperador indiano que unifica o subcontinente asiático, século II, mais ou menos antes de Cristo, e ele edita, tem os pilares do Ashoka na Índia, não sei se quem já foi deve ter visto, ele edita ali uma série de regras de convívio social baseados em princípios budistas e que vão trazer inovações, por exemplo, em relação ao respeito à vida dos animais, uma série de códigos de conduta, né, respeitados até hoje, que inspiraram muitos códigos de conduta mundo afora. Portanto, Dharma é uma palavra relacionada a um código de conduta, por exemplo. Dharma, Cho, por exemplo, em tibetano, também pode ser traduzido como fenômeno. Para nós aqui, o Buda, quando dá esses ensinamentos, então, e gira pela primeira vez a roda do Dharma, a gente está falando no Buda Dharma, são as instruções que o Buda dá para as pessoas poderem alcançar esse estado de consciência capaz de lidar com essa realidade que imprime sofrimento de uma forma diferente da convencional. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma. E ele vai dizer o que nesse primeiro giro da roda do Dharma? Que o ciclo de renascimentos, essa experiência de nascer, envelhecer e morrer, nascer, envelhecer e morrer, ela é marcada por sofrimento. Sofrimento sutil, manifesto, sofrimento de sofrimento, são os 3 tipos de sofrimento que o budismo traz. Ou o ciclo de renascimento é insatisfatório. A segunda nobre verdade, ele vai dizer, mas esse ciclo, a causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Conhecer essa experiência transitória, impermanente, a partir da sua natureza última. Que, como a gente vai ver nesse verso aqui, elas não são contraditórias, elas não estão em oposição, elas são, de certa forma, concomitantes. E o Buda vai dizer a causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Ou a causa desse sofrimento é a ignorância. Mas a gente tem que ter cuidado com as palavras ignorância, porque pode trazer uma ideia conceitual. E aí ele vai dizer, mas é possível cessar isso. O que é uma verdade preciosíssima, porque até então isso parecia ser inalcançável. Ele diz, não, é possível cessar esse sofrimento. E há um caminho. Esse caminho que o Buda vai ensinar, num primeiro momento, é o que vai alicerçar o caminho de prática mais originário, que vai dar origem às escolas Theravada. É um budismo que vai se assentar fundamentalmente em estratégias, não só isso, eu não quero limitar isso, mas marcadamente estratégias marcadas por uma lógica de renúncia, de evitação das experiências que podem trazer confusão para o praticante na maneira de perceber corretamente a realidade tal como ela é.
é um budismo com traços monásticos, com códigos de conduta marcados por essa lógica de renúncia e tal, bastante enfáticos e daí por diante. É um budismo que vai, como eu falei para vocês, né? O budismo vai ganhar corpo na Índia como para além de uma tradição de transmissão oral, fundamentalmente a partir desse império do Ashoka, que é no século mais ou menos 2 a.C., onde o budismo passa a se tornar uma religião de Estado na Índia. E o Ashoka vai mandar emissários, inclusive o filho dele, para a região do Sri Lanka, Sudeste Asiático, e ali você vai ter um budismo mais originário, marcadamente inspirado pelos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma, que é o primeiro ensinamento que o Sr. Buda dá. Mas como as pessoas têm as suas peculiaridades e daí por diante, é dito que o Buda ensinou 108.000 maneiras de se praticar o Dharma. Do ponto de vista da organização para a compreensão da evolução dos ensinamentos do Sr. Buda, o que se faz é marcar historicamente o segundo giro da roda do Dharma com os ensinamentos que o Sr. Buda deu no Pico dos Abutres. Na verdade, é um ensinamento no qual o príncipe, o Buda Shakyamuni, presencia um diálogo entre Shariputra e Avalokiteshvara, na presença de humanos, deuses e daí por diante. Eles estão no Pico dos Abutres e o Shariputra pergunta para Avalokiteshvara qual é a forma de praticar a sabedoria. De que maneira eu posso, então, verdadeiramente conhecer essa realidade tal como ela é. E Shariputra e Avalokiteshvara, então, tem uma conversa na presença do Buda Shakyamuni e o Avalokiteshvara vai ensinar a prática da sabedoria, a Prajnaparamita. E ele vai dar aquela descrição de que a forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além do que a forma, e daí por diante. Esse ensinamento, do ponto de vista de uma organização para compreensão da evolução histórica dos ensinamentos que o Sr. Buda deu, como eu estou dizendo, marca o que seria o segundo giro da roda do Dharma. E esse é um ensinamento assentado na prática da sabedoria, a prática da verdadeira compreensão da vacuidade, daí por diante, e que também, no contexto da época, da forma como os praticantes vinham praticando o budismo à época, havia uma série de concílios acontecendo para definição de verdadeiramente qual é o cânone budista, quais são os ensinamentos autênticos do Sr. Buda, o que são comentários e daí por diante, forma de estruturar o Tripitaka. Nesse momento, há também uma percepção marcadamente assentada na prática da compaixão como sendo um elemento fundamental para a prática dos ensinamentos do Sr. Buda. E nesse momento, o que começa a haver, eu não vou dizer que é uma cisão, mas é uma certa bifurcação dos ensinamentos do Sr. Buda, marcadamente pelas escolas Theravada, e os ensinamentos que assentam a prática na sabedoria e na compaixão, fundando as escolas da tradição Mahayana. E tudo isso relacionado, portanto, a esse segundo giro da roda do Dharma, digamos, a uma maneira sem adjetivo, nem mais completa, nem mais especial, uma maneira particular também de se praticar, porque os ensinamentos originários do Sr. Buda conduzem à iluminação. O resultado de um praticante Theravada alcançar o estado de Arhat, eu não alcancei o estado de Arhat para dizer, bom, isso não é ainda o estado de Buda, é alguma outra coisa. Eu prefiro tratar com
absoluto respeito a todos os ensinamentos que o Senhor Buda deu, e se são ensinamentos originários, pela minha devoção aos ensinamentos do Senhor Buda, eles têm o potencial de levar à perfeita iluminação. O budismo Mahayana também, ele vai ser assentado, portanto, na prática da sabedoria e da compaixão. Historicamente, ele é datado como sendo, digamos, entre aspas, inaugurado a partir desse segundo giro da roda do Dharma, que é esse ensinamento. Shariputra conversando com Avalokiteshvara, e o Buda Shakyamuni presencia a conversa e, ao final da conversa, diz: é isso, essa é a maneira de praticar a sabedoria. Então, ele subscreve essa conversa. Alguns vão dizer, mas esse não é um ensinamento originário do Senhor Buda, porque não saiu dele. Então, esse é um ensinamento que não deve estar no cânone budista, a perspectiva mais ortodoxa. Outros vão dizer, não, o Buda presenciou essa conversa e ele subscreve daí por diante. Portanto, o budismo, o segundo giro da roda do Dharma, os ensinamentos da Prajnaparamita integram as palavras do Senhor Buda e daí por diante. Vejam que é sempre, como toda tradição, é sempre uma discussão sobre como praticar, o que deve integrar o cânone e tal, mas a gente, quando fala no segundo giro da roda do Dharma, está falando desse ensinamento e, em particular, dessa forma de praticar o budismo. Primeiro giro da roda do Dharma, então, mais assentado numa lógica de renúncia e daí por diante, e na perspectiva da vacuidade dos fenômenos em geral, assim, né? O budismo, na vacuidade do eu, no anatma, não é tanto uma questão se aprofundar na perspectiva da vacuidade dos fenômenos em geral, mas na vacuidade, na ausência de um eu. Renúncia, anatma, ausência de um eu, primeiro giro da roda do Dharma. Segundo giro da roda do Dharma, uma perspectiva de, ao praticar, transformar a minha maneira de lidar com essa realidade. Então, a prática do budismo Mahayana, baseada na sabedoria e na compaixão, vai fazer das experiências da realidade uma maneira pela qual eu transformo a maneira de me relacionar com elas. Então, como eu faço para transformar uma experiência de desejo numa forma de praticar os ensinamentos? Como eu faço para lidar com uma experiência de raiva como um meio pelo qual eu avanço no caminho? Isso é um caminho que vai tomar as experiências da realidade como uma maneira de transformar a minha mente. Não é uma lógica tanto de evitação, é uma lógica de transformação. Segundo giro da roda do Dharma. O terceiro giro da roda do Dharma são ensinamentos que são ditos o Buda deu não num corpo Nirmanakaya, ele deu num corpo Sambhogakaya. Os praticantes, então, num estado avançado de prática, foram capazes de receber os ensinamentos do Senhor Buda como um corpo de luz. E esses ensinamentos, que vão tratar fundamentalmente da prática da natureza da mente, vão aprofundar ainda mais o aspecto, digamos, claridade da mente. Quando a gente costuma falar que se familiarizar com a mente, com a natureza da mente, é, de certa forma, aí, conhecendo esses atributos da mente, quais sejam vacuidade, o aspecto insubstancial da mente, ao mesmo tempo claridade, qual seja o aspecto dinâmico da mente e a capacidade de conhecer da mente e a união entre os dois. Vacuidade, claridade e união. Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya. São formas de vocês se familiarizando com a natureza da mente e aprendendo a lidar com essa realidade pelo reconhecimento da natureza da mente. Não tanto renúncia, ainda que o budismo do terceiro giro da roda do Dharma, que digamos, expressa de forma mais marcante, digamos assim, o budismo Vajrayana, o budismo tibetano, ele vai incorporar a conduta, ele vai incorporar tudo aquilo que o budismo Mahayana traz, a prática da sabedoria e compaixão, mas a maneira de você abordar as experiências da realidade
é por meio do reconhecimento da natureza das experiências. Não é tão marcadamente só pela renúncia ou só pela transformação, ainda que isso esteja incorporado, porque o budismo vajrayana, o budismo do terceiro giro da roda do Dharma, vai trabalhar com sutras, portanto, com as palavras do Senhor Buda, que estão convencionalmente nos cânones e daí por diante, mas vai trabalhar também com os tantras. E os tantras são ensinamentos que foram dados pelo Buda para os Vidyadharas, para os principais discípulos, no corpo de luz. Então, os tantras são ensinamentos dados diretamente pelo Buda Shakyamuni, na forma de Tara, de Dorje Sempa e daí por diante, por meio dos tantras, que são ensinamentos secretos, né? Assim, secretos na perspectiva de que tá algo que é proibido e ninguém pode conhecer. Secretos, o aspecto secreto do budismo vajrayana tem muito mais a ver com um cuidado em preservar algo que é de natureza tão sutil, tão simples, que se for banalizado aqui, pode ser perdido, por não ser compreendido. Veja, então, esse terceiro giro da roda do Dharma, baseado nesses ensinamentos que são entregues na forma de tantras, mas que também incorporam ensinamentos dos sutras e daí por diante, vão trabalhar com aspectos da renúncia, de certa forma, da conduta, da ética, vão trabalhar com aspectos da prática da compaixão, claro, e fundamentalmente vão expressar uma maneira de praticar o caminho por meio do reconhecimento da natureza dos fenômenos, do reconhecimento da natureza da mente. Esse é o terceiro giro da roda do Dharma. Quando a gente está falando dos ensinamentos desse texto aqui da criação e completude, a gente está falando de um ensinamento dado, né, trazido pelo Jamgon Kongtrul, que é um mestre do século XIX, e que, de certa forma, vai decupar, ele vai dissecar um pouco essa maneira de praticar os ensinamentos do Senhor Buda por meio dos meios hábeis que o budismo vai, portanto, de reconhecimento da natureza dos fenômenos, daí por diante, por meio desses meios hábeis trazidos nos ensinamentos tântricos das práticas das divindades. Então, a fase da criação e a fase da completude são meios hábeis por meio dos quais eu vou, de certa forma, enfraquecendo, minando essa maneira fixada de me relacionar com as experiências da realidade, dos fenômenos compostos, tomando-as como sendo verdadeiramente existentes, como tendo uma existência em si, que é o que a gente tem falado nos ensinamentos, né? Imaginando que essas coisas são concretas e por meio dessa concretude expressam uma existência que seja intrínseca. Eu me relaciono com a realidade imaginando que existe um eu aqui que gosta da flor, que sente frio, que sente fome, daí por diante. E essa maneira dual de me relacionar com tudo aquilo que se manifesta na minha mente faz com que eu tome a experiência da realidade de uma forma, como a gente falou da última vez, delusória. Eu imagino que elas são verdadeiramente algo que, quando você vai analisar de maneira sutil as experiências da realidade, você vai vendo que elas são insubstanciais, que elas são transitórias, que elas não são aquilo que elas parecem ser. Como essa é uma prática muito, muito sutil e daí por diante, os tantras vão trazer meios pelos quais eu vou quebrando um pouco essa rigidez da mente. A prática das divindades é um meio para se fazer isso. É um meio pelo qual, quando eu começo a prática, eu desenvolvo, eu uso o potencial ilimitado da mente de criação, de manifestação, eu deliberadamente crio uma visualização, uma imagem da divindade, e por meio dela eu começo a transformar um pouco a minha maneira de lidar com a realidade. Sob a perspectiva de que essa criação, ela é nada mais, nada menos do que a expressão manifesta da mente. E essa mente, a natureza, portanto, a natureza disso que eu crio com a mente e a natureza da minha própria mente são indiferenciadas.
Então, de certa forma, eu vou quebrando a rigidez de identificação com o eu, Lama Wangdu, praticando ali a divindade na minha frente, tal, porque eu visualizo essa divindade, mas em determinado momento, essa divindade emana luz e ela conduz o praticante a desenvolver a visão pura, conhecer a realidade a partir de uma outra forma, reconhecendo que todos os fenômenos, na sua essência, têm uma natureza pura. Eu me visualizo como Chirenzi na prática da divindade. Todos os seres são Chirenzi. Todas as aparências são aparências puras e daí por diante. Eu vou quebrando a forma de me realizar, a rigidez da forma de eu me relacionar com a realidade. E vou recitar o mantra, vou usar corpo, palavra e mente para me identificar com a expressão pura da realidade. Até o momento em que, depois de ter usado corpo, palavra e mente, na postura da meditação, recitando o mantra e percebendo a realidade como uma expressão manifesta da mente, depois de ter exercitado isso, eu naturalmente largo essa visualização e permaneço de que forma? Lúcido, como estamos agora. Todo mundo aqui está lúcido, ninguém está num estado de opacidade total. Eu vou permanecer nessa qualidade natural da mente de conhecer. Lucidez. Como a gente sempre fala, a mente é insubstancial, ao mesmo tempo ela tem uma dinâmica. Eu conheço a realidade a partir das experiências sensoriais que se manifestam na minha mente. Causas e condições reunidas produzem a experiência sensorial, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, pensamentos, sensações. Tem um monte de coisa acontecendo na mente. Essa mente que é insubstancial, ela é dinâmica. E, ao mesmo tempo, tem uma qualidade intrínseca da mente de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Quando eu abandono a intenção de me fixar deliberadamente em qualquer visualização e largo tudo isso, permanece só o quê? Lucidez. É isso que eu vou cultivar. Vou cultivar essa qualidade inata da mente de lucidez, essa consciência primordial. E por meio desse exercício, aos poucos, eu passo a conhecer um pouco mais essa realidade tal que ela é. Maneira pelo qual o Buda disse, lá no primeiro giro da roda do Dharma, essa é a forma, na terceira nobre verdade, essa é a forma de cessar o sofrimento. Então vejam que toda vez que eu faço referência aos 3 giros da roda do Dharma, ao primeiro, ao segundo, vejam como não há uma incoerência nos ensinamentos do Senhor Buda. É a forma como a gente vai praticar. Porque o Buda disse no primeiro giro da roda do Dharma, o samsara é sofrimento. A causa do sofrimento é a ignorância. Mas é possível cessar esse sofrimento e existe um caminho. Que caminhos são esses? Budismo Theravada, Budismo Mahayana, Budismo Zen, Budismo Terra Pura, Budismo Vajrayana. São formas diferentes de você seguir um caminho por meio do qual você cessa esse sofrimento e transcende, portanto, o ciclo de renascimentos que os ensinamentos costumam chamar de samsara. É assim que é por isso que a gente sempre faz essas remissões e tal, para mostrar que, de certa forma, há uma coerência em todos os ensinamentos. O que existem são formas diferentes de praticar. E é importante que cada um de vocês tenha uma honestidade consigo para reconhecer, mas como é que para mim é mais fácil praticar? Será que o caminho é só necessariamente fazer a visualização? Para algumas pessoas é difícil fazer visualização. Eu acho difícil. Eu estava vendo eu comentei com vocês, né? É uma bênção isso, né? Um dos nossos professores que teve aqui em Brasília, que nos deu iniciações, que abençoou o nosso centro de retiro e daí por diante, é o Mingyur Rinpoche. E ele tem aquela plataforma incrível, não sei se vocês conhecem, o Tergar, e nesse momento eles estão também estudando o texto da criação e completude. Então é uma bênção, porque eu posso invariavelmente ir lá e ver os ensinamentos do Mingyur Rinpoche, e da equipe maravilhosa que trabalha na equipe do Tergar e tal. E havia lá um ensinamento do Mingyur Rinpoche, e ele dizia, ele tem um caminho, ele apresenta, né, o caminho
da liberação, Path of Liberation, que é uma maneira de praticar os ensinamentos do Sr. Buda, bastante assentado no cultivo da natureza da mente. E ele tem os professores dele, né? Taisito Rinpoche, que é o mestre Mahamudra, e o Tukurgen Rinpoche, que era o pai dele, é o mestre Dzogchen, né? Da escola Nyingma. E assim, uma das coisas mais preciosas que eu acho que existem acontecendo nesse momento histórico da nossa realidade, é você ter um mestre como Mingyur Rinpoche que é capaz de conciliar os ensinamentos Mahamudra e do Dzogchen da forma como ele concilia, né? E ele ensina o caminho da liberação de uma maneira maravilhosa. E ele dizia, eu tenho mais familiaridade de praticar o caminho do Sr. Buda cultivando a natureza da mente, não tanto da visualização. Gente, se o Mingyur Rinpoche falou que não é tão a dele, não que, né, olha eu aqui, com todo respeito, né, mas assim, só para mostrar que é preciso ter essa honestidade consigo e perceber o que faz sentido para a minha prática, né? Praticar ou se aprofundar nas práticas de criação e completude não significa, portanto, somente se aprofundar na prática das divindades, de Cherenzi, de Tara e daí por diante. Toda vez que eu estou fazendo uma prática de Shiné, por exemplo, de plena atenção, quando eu estou fazendo uma circunambulação, quando eu estou fazendo uma oferenda, quando eu estou com foco na respiração e daí por diante, de certa forma, isso é uma maneira de praticar a fase de criação, porque há algum nível de elaboração aqui envolvido, né? De engajamento deliberado, como uma forma de trabalhar a mente. Entende? Portanto, criação não precisa ser só necessariamente criar uma visualização. Como a gente já falou várias vezes, porque enquanto eu estou fazendo a fase da criação, da divindade, eu estou com plena atenção, eu estou praticando calma mental, eu estou praticando Shiné, Shamatha, entende? Então, essa é uma forma de praticar criação. Eu posso simplesmente dizer, para mim é difícil fazer visualização. Então, pratique plena atenção com foco na respiração. Porque o objetivo aqui é você estabilizando a sua mente, criando condições favoráveis para que você possa olhar para ela e reconhecer a natureza dela. Se eu vou fazer isso me aproximando da natureza compassiva da minha mente, por meio da identificação dessa experiência de realidade que eu chamo de eu com uma divindade, tudo bem, esse é um caminho. Se eu quiser simplesmente usar uma das formas de consciência da minha mente, né? Consciência tátil, do ar entrando e saindo do meu corpo, para ir acalmando a minha mente, porque na medida em que eu ancoro a minha plena atenção sobre um suporte, a tendência natural é que as outras experiências sensoriais da minha mente vão perdendo intensidade. Então, se eu tiver com foco na respiração, aí vem um blá, blá, blá na mente, respiração. A tendência é que, se eu não alimentar essas distrações, elas vão cedendo um pouco. Se não é um fim em si. Shiné é um meio pelo qual calma mental, eu estabilizo a minha mente, porque com a mente um pouco mais estável, eu sou capaz de olhar a partir desse estado de lucidez e falar, mas essa lucidez tem forma, tem cor? Não é que eu vou ficar... Não é uma pergunta... A meditação analítica, Vipassana, o Platon, ela não é um treinamento discursivo. Ela é uma maneira de você olhar a partir de diferentes ângulos. Quando é que começou essa lucidez? Para onde ela vai? A ideia não é encontrar uma resposta discursiva, cognitiva. A ideia é entender que essa maneira discursiva e fixada, mental só, de me relacionar com a realidade, acaba me aprisionando nela. A ideia é chegar num ponto, tipo... Então,
é aqui. E eu vou me familiarizando com a natureza dos fenômenos. E isso vai fazendo com que eu comece a experimentar a realidade de uma maneira diferente. Significa dizer que eu vou sair levitando, que eu não vou sentir frio, calor, e depois... Não, essa realidade relativa se impõe porque essa consciência, digamos, entre aspas, que me habita, ela ganha as tonalidades que as faculdades sensoriais desse corpo fazem com que se manifestem nessa consciência. Entende? E elas têm um grau de concretude real. Isso não vai desaparecer. A maneira como eu vou lidar com isso tudo. Se eu conheço, eu vou me aprofundando cada vez mais na natureza, no reconhecimento da natureza dessas experiências sensoriais, talvez elas vão perdendo intensidade. Até chegar a um ponto, num grande praticamente, em que qual é a diferença de estar vivo, não estar vivo? A mente morre? Aos poucos, você vai transcendendo essa maneira de lidar com a realidade e alcançando isso que o Buda alcançou, que é uma maneira de lidar com nascer, envelhecer, adoecer e morrer sem sofrer. É disso que se trata os ensinamentos do Sr. Buda. Fez sentido o porquê das digressões e daí por diante? Então, tá bom. Quem mais, gente? Isso tudo que a gente está falando está super dentro do assunto, hein? Então, assim, não se constrange de falar, fiz a pergunta, o Lama ficou meia hora respondendo, atrapalhei o ensinamento dele. De jeito nenhum. Alguém mais? Pessoal também que está em casa, alguém mais? Vale para todo mundo essa pergunta, viu? Alguém mais tem algum comentário sobre como integrar tudo isso que a gente está falando aqui ao longo de todos esses meses com a compreensão do Dharma, com os ensinamentos do Sr. Buda? Isso está muito complexo, cifrado, esses ensinamentos, ou está dando para entender? Pessoal de casa, pessoal aqui, está tudo certo? Eu ia acrescentar aí nessa questão da visualização. Eu tenho minha prática basicamente na observação da respiração e da chamada, né? Eu tenho isso uma vez por dia, pela manhã à noite, e aí eu estou tentando, né, entender a ideia do Vajrayana nas deidades, nas divindades, e sinto essa dificuldade voluntária de tentar criar a imagem de Sherezi, que eu mesmo não conheço. Se eu estou olhando aqui para o altar e vendo que existem inúmeras deidades protetoras, e aí às vezes para mim é mais fácil visualizar uma coisa concreta mesmo, talvez a imagem da própria Sherezi, dos 4 braços primeiro, entender aquilo, para eu não visualizar algo que eu não compreendo ainda visualmente. Eu preciso me familiarizar inicialmente com algo concreto, para depois eu conseguir visualizar isso de uma forma... E aí, esse é um pouco o começo da dificuldade que eu tenho com a visualização, mas ainda que eu desconheça a imagem perfeita da Sherezi como é descrita, eu tento incluir nos pensamentos que vem alguma coisa voluntária para tentar me... E estou vendo se isso está sendo benéfico, está me dando alguma melhora na prática, porque eu estou um pouco também meio insatisfeito há algum tempo. Eu estou só observando, então é isso aqui, e tento manter a estabilidade, mas... essa visualização, para mim, ainda eu preciso partir de um ponto concreto. Assim,
eu tenho que colocar essa imagem aqui para fixar ela e depois criá-la e dissolvê-la. Né? Chirenzi está ali, né? Aquela divindade na segunda tanca. Tá vendo aquela primeira que é o Buda Sangue e Melo? Sim, o azul, né? A segunda é Chirenzi. Chirenzi tá ali, ó. Tá vendo o pôster do Dalai Lama? Aqui, ó. Sim, aqui. Em cima dele. Uma divindade que tá assim, com 4 braços. Esse é Chirenzi. De novo, né? Que bom que eu fiz referência ao Mingyur Rinpoche. O Mingyur Rinpoche, quando estava dando ensinamento, ele falou assim, olha, tradicionalmente, quando se ensinava a prática da visualização e tal para um praticante, qual que era o caminho convencional? Primeiro você pegava uma foto da divindade e faz a prática olhando para ela. Olhando. Você precisa se familiarizar com essa imagem de Chirenzi. Bastante. Faça isso. Então, veja como intuitivamente é o que você estava dizendo. A gente precisa de algo concreto. É assim que a gente aprendeu a se relacionar com as experiências da nossa realidade. Então, uma estátua de Chirenzi, uma foto de Chirenzi, a gente tem fotos de Chirenzi aqui. Invariavelmente, se você pegar as pessoas quando vão fazer sua prática, elas vão fazer essa dana e tem uma fotinha de Chirenzi. É importante você olhar para a imagem, você se familiarizar com ela. Fixa essa imagem de Chirenzi. Depois de um tempo de praticar desse jeito, você fecha os olhos e visualiza aquela imagem da foto. E é assim que você vai se familiarizar. Depois de um tempo, você começa a deixar de se fixar tanto na imagem da foto em si e tenta visualizar aquela imagem de Chirenzi que naturalmente surge na sua mente, daí por diante. E depois, o Mingyur Rinpoche ia dizendo, né? Depois você faz exercícios, você imagina que, por exemplo, o Chirenzi sai voando, caminha, dá volta, e daí por diante. E ele fala, hoje em dia as pessoas não têm mais tempo e é difícil você fazer esse tipo de treinamento para ir refinando a tua visualização. Então, faça da maneira como você tiver condição de fazer. Se você sente a vontade. Eu acho que é uma pergunta importante que você traz. Eu já vi alunos aqui do Dharma desistir do budismo tibetano porque não conseguia fazer a visualização. Não deixe que isso aconteça com a sua prática. Se você, num determinado momento, fazer a prática da divindade de visualização não é difícil para mim, faça Shiné. Como eu falei para vocês, Shiné é fase de criação. Calma mental, plena atenção num suporte. Porque, veja, quando eu estou fazendo a prática da divindade, eu estou usando... vamos recapitular. A minha mente tem um aspecto dinâmico. Portanto, eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais desse corpo que ganham uma expressão manifesta na minha mente. Ou seja, o meu olho em contato com esse mala produz uma consciência visual do mala. Esse mala está dentro da minha mente? Não, se tem causas e condições reunidas, olho em contato com o suporte, produzindo uma consciência desse mala na minha mente. Esse mala fisicamente não está dentro, fora da minha mente. São causas e condições reunidas, produzindo uma experiência sensorial manifesta na minha mente. Consciência visual do mala. Meu ouvido, em contato com o relógio tocando, produz uma consciência auditiva do toque do relógio. Ó. O toque do relógio está dentro da minha cabeça, então eu enxergo... Não, causas e condições reunidas produzem uma experiência sensorial que se manifesta na minha mente, qual seja consciência auditiva. A minha mente, pensando em Chirenzi, o que acontece? Causas e condições reunidas, porque eu já olhei muito a foto de Chirenzi, eu sou capaz de criar a imagem de Chirenzi como um pensamento. Chirenzi no alto da minha cabeça. É consciência, o Chirenzi, a divindade, a estátua está dentro da minha... Não, causas e condições reunidas estão produzindo um pensamento. É assim que a gente experimenta a realidade. Chirenzi.
no alto da minha cabeça. Veja, então, todas essas formas, todas essas experiências sensoriais, consciência visual, auditiva, consciência mental e tal, são formas de eu ir, de certa forma, ir trabalhando a minha mente. O que eu posso fazer? Eu posso me concentrar na consciência tátil do ar entrando e saindo do meu corpo. Eu vou me focar na respiração. Quando eu foco na respiração, ou quando eu foco na consciência auditiva do relógio, ou quando eu foco na visualização de Chiren-Zhi, eu estou usando uma das experiências sensoriais que se manifestam na minha mente. A gente vai dizer, do ponto de vista da terminologia budista, esses são aspectos manifestos da mente, a expressão da claridade da mente. Essa mente que é vazia, ela tem uma dinâmica. Pensamento de Chiren-Zhi, consciência do som do relógio, consciência do ar entrando e saindo do meu corpo. Olha quanta coisa está acontecendo na minha mente. E eu fico como um macaco de galho em galho, presto atenção no som, penso no Chiren-Zhi, o que eu vou almoçar, e eu passo a minha vida inteira sem nenhum espaço de autonomia diante de tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Como um ser que nasceu como um humano, o desejo, o apego, é um traço fundamental dessa experiência de existência. Então eu me apego a essas experiências. Nossa, esse barulho está me incomodando do relógio. Nossa, minha visualização de Chiren-Zhi não está muito boa. Deixa eu me concentrar na respiração. Tá? Eu passo o dia inteiro assim, ou não passo? Essa é a nossa experiência de realidade. Qual é o espaço de autonomia que eu tenho diante de tudo aquilo que apela aos meus sentidos? Eu nasço, cresço, envelheço e morro absolutamente refém das minhas experiências sensoriais, dos meus instintos. Então, o que eu passo a vida inteira querendo? Comer, dormir, reproduzir, ter, acumular. Cadê minha liberdade? Qual o sentido dessa vida? Liberdade é eu responder sem nenhuma autonomia diante de tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Então, eu vou comer o bolo que está na geladeira, eu vou pular de paraquedas, eu vou comprar, eu vou ter... Quem escolheu quem aí? Fui eu que objetivamente consegui olhar para aquilo que se manifesta na minha mente e falar, isso é saudável para mim ou não? Eu quero ou não quero? Ou fui eu que fui escolhido pela experiência sensorial? Essa é a minha experiência de samsara, de realidade. Eu, invariavelmente, estou absolutamente refém diante de tudo aquilo que se manifesta na mente. O caminho do Sr. Buda é um caminho de plena... É o caminho mais transgressor. Se alguém acha que há um maior revolucionário do que o Buda, eu questiono. Porque ele vai olhar e dizer, cadê meu livre-arbítrio? Cadê a minha capacidade de experimentar toda essa realidade sem sofrer? Como eu posso ter autonomia diante de tudo aquilo que apela aos meus sentidos? Qual é o primeiro passo para eu fazer isso? Eu preciso estabilizar um pouco toda essa atividade mental da minha mente. Se eu vou usar a imagem de Chiren-Zhi e me concentrar em Chiren-Zhi, é a minha escolha. Se eu vou usar a respiração como uma maneira de ancorar a minha atenção, essa capacidade de conhecer, o que eu posso fazer com ela? Eu posso focar ela. Essa atenção que está dispersa, eu posso apontar ela para o foco na respiração. Eu continuo lúcido, enquanto eu estou com foco na respiração. Eu continuo escutando o relógio tocar. Eu continuo percebendo que eu estou sentado. Não é porque eu estou meditando que eu perco, que a mente vai perder a capacidade de lucidez de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. A questão é que eu vou fazer uma escolha aqui, diante de tudo aquilo que está se manifestando, agora o foco é na respiração. Ou, agora o foco é no pensamento de Chiren-Zhi na minha cabeça. Vejam que não importa se é Chiren-Zhi, se é o foco na respiração, eu estou utilizando a minha atenção como meio pelo qual, no momento em que eu ancoro a minha atenção sobre um suporte, as outras atividades sensoriais da mente, elas vão perdendo o apelo para mim, elas vão perdendo intensidade. Porque meu foco, porque eu escolhi, isso depende de treino, de método, de diligência e daí por diante, volta para a respiração. Não, mas o Chiren-Zhi... Respiração.
E eu começo a disciplinar um pouco essa mente que está tão dispersa nas atividades mentais e vou acalmando ela um pouco. Seja com foco na respiração, se você diz, para mim funciona melhor foco na respiração. Para outra pessoa falar, não, eu quero visualizar Tirenzi, porque a natureza Tirenzi é a minha própria natureza, então eu estou me aproximando da minha própria natureza. Me faz bem. Quando eu me visualizo em Tirenzi, eu sinto compaixão. E a natureza, a tradução da claridade da mente é compaixão. O Bocar Rinpoche vai dizer, a dinâmica da mente, se eu puder traduzir essa dinâmica da mente, essa dinâmica é compaixão. Compaixão não é mais um afeto como raiva, medo, desejo, carinho. Não, compaixão, aquilo que se move é compaixão. Isso é bem profundo, a gente não precisa entrar nisso agora. Mas eu posso usar essa maneira de me identificar com a expressão pura da mente, na forma de Tirenzi, como uma maneira de ir acalmando a minha mente. Eu uso fase de criação com a visualização. É difícil para mim? Eu uso a respiração. Mas veja, todos esses são meios hábeis, de certa forma, para eu ir estabilizando a mente, ganhando autonomia diante de tudo aquilo que se manifesta na minha mente, não saindo de um estado de fascinação de todas essas experiências sensoriais, esse processo de identificação com a raiva que surge, com o medo que surge, porque é possível, em um determinado momento, causas e condições reunidas, produzirem um sentimento. A questão é confrontar a lógica cartesiana. Penso, logo existo. Eu sou o pensamento. O que me define enquanto sujeito são essas experiências ou há uma essência que precede a experiência? Ou há capacidade ou essa qualidade intrínseca na mente de conhecer tudo aquilo que se manifesta, dá a mim um espaço entre o estímulo e a resposta para olhar para a experiência e fazer uma escolha mais lúcida. Quero me identificar com essa raiva ou percebo a raiva subindo e diz, o cara me fechou no trânsito, fiquei com raiva, mas vou deixar ele ir. Não vou entrar na raiva. Aqui eu começo a ganhar essa autonomia sobre a qual a gente fala que o Buda exercitou. Como eu faço para experimentar essa realidade sem me deixar levar por tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Então, para que eu vá ganhando essa autonomia, eu preciso estabilizar a mente. Se eu vou usar a respiração como suporte, se eu vou usar a visualização como Tirenzi, você tem que ser honesto e reconhecer o que funciona melhor para mim. Mas uma vez eu conseguindo estabilizar mais minha mente, e tendo ela um pouco mais estável, a ideia é, larga o suporte. Larga. O que acontece? Não sei. Não, o que acontece? A gente largar um pensamento, você vai morrer, você vai desmaiar? Não, você está... Continua lúcido. É isso que a gente vai começar a cultivar. Essa capacidade de conhecer, essa consciência primordial, Rigpa, essa lucidez que está aqui sempre presente, mas me escapa todo instante. Porque toda hora eu estou me identificando com o pensamento, com a sensação, com a raiva, com isso, com aquilo. E eu nasço, cresço, envelheço, morro e não entendo. Porque a minha mente está fixada nessas experiências de realidade, tomando-as por aquilo que elas não são. Então, os meios hábeis do budismo vajrayana de criação e completude incluem a prática estrita de Shiné, de Shamatha, que foi o que você viu na prática do Vida e Mente, e depois ir fazendo a meditação analítica de Vipassana, Platon e tal, para olhar a mente sobre outras perspectivas e largar, e permanecer no estado natural da mente tal como ela é. Eu posso fazer isso por meio do uso da visualização da divindade, e o texto traz muito essa característica, um pouco para dissociar a ideia equivocada, e que foi o que a gente viu na semana passada, do que são essas divindades, como são sendo coisas estranhas a mim, mas ir reconhecendo que elas são expressão da minha própria natureza, ou eu posso usar aquilo que se aprendeu no Vida e Mente, respiração e daí por diante, como uma maneira de você ir acalmando a sua mente e tal. Então, se você tem dificuldade em fazer a visualização, experimenta fazer desse jeito. Pega uma foto de Tirenzi, olha para ela, vai se familiarizando com essa imagem de Tirenzi e tal, e vai integrando na sua prática.
Você sabe como é a imagem de Chirenzi, você visualiza ele, vai emanar luz para todos os seres. É uma prática que a gente faz aqui todo domingo, assim como Tara, Sangue e Mel, e vai vendo se essa é uma prática que está confortável para você. E se for confortável, adopta ela como sua prática. Se não for, continua a prática que você está fazendo. Não deixe que a complexidade da prática das divindades te afaste dos ensinamentos do Senhor Buda. Isso seria um desserviço. Esse é o cuidado maior que a gente tem que ter aqui. Não fazer desse meio hábil tão rico, tão maravilhoso, algo, um obstáculo. Algo que pareça ser mais difícil, mais estranho do que precisa ser. Se você perceber que está muito complexo, menos é mais. Vai no simples. Tá bom? Alguém mais, gente? Bom, então, eu vou ler aqui rápido essa instância para a gente ver como ela tem a ver com o que a gente falou até agora. A instância diz o seguinte: todos os fenômenos são classificados em duas verdades. A verdade relativa se relaciona à delusão, e a verdade absoluta se relaciona à natureza última. O termo verdade é empregado por ser algo sem engano. Se você compreender, por meio da sua prática, que as duas verdades são inseparáveis, como a lua refletida na água, então a superação das aparências ilusórias estará próxima. É profundo, né? Tem a ver com tudo que a gente estava falando aqui. Se eu perguntar para alguém aqui, eu estou assumindo isso, tem a ver com tudo que a gente estava falando aqui, mas tem a ver para vocês? Sobre o que a gente estava falando, da maneira de conhecer a realidade. Essa realidade, quando ele está falando em verdade relativa, essa realidade relativa, essa realidade dos fenômenos compostos, assim, causas e condições reunidas, produzindo essa flor, esse copo, essa parede, e daí por diante. São fenômenos compostos que, reunidos numa tal condição, fazem com que essa realidade seja essa realidade que eu conheço aqui. Eu estou dentro de um templo, as pessoas estão sentadas aqui, e daí por diante. E essa realidade relativa, ela é uma verdade relativa, porque ela é uma verdade. Eu não posso fingir, nesse meu estado de consciência atual, de que isso tudo é brincadeira, é uma ilusão, isso aqui não me serve de nada. Como? Se eu não tomar água, eu vou morrer de sede. Se eu não dirigir com cuidado, eu vou sofrer um acidente. Isso é verdade. Essa verdade não pode ser falseada por um argumento teórico de que não, mas tudo isso é ilusão, tudo isso é uma delusão, e daí por diante. Isso é mentira, assim, não é assim que eu experimento a realidade nesse momento, no estado de consciência que eu tenho agora. No entanto, quando eu vou me familiarizar com a natureza desses fenômenos na sua essência, eu percebo que, apesar deles se manifestarem dessa forma, na essência eles não são exatamente isso que eu imagino que eles são. E essas coisas coexistem. O Buda, quando alcançou, o príncipe Siddhartha, quando alcançou o estado de Buda, ele passou a conhecer a realidade tal como ela é, e ao mesmo tempo um corpo físico. O Buda morreu. O príncipe Siddhartha, Buda Shakyamuni, passou para o Paranirvana. O corpo dele pereceu, isso é uma verdade. Mas como a consciência plenamente desperta do Buda Shakyamuni experimentou esse aspecto transitório da vida? Essa é a questão. Uma realidade não nega a outra. Elas são, de certa forma, inseparáveis. Como eu vou conhecer essas duas realidades? Essa é a verdade que se quer alcançar com os ensinamentos do Sr. Buda.
A verdade relativa se relaciona à delusão. Como eu já falei para vocês, né? Ilusão, quando eu vou num show de mágica, quando eu vou no cinema, eu estou vendo a tela, aquelas luzes todas projetadas, escancaram uma realidade ficcional com a qual eu me relaciono. Ela gera emoções, eu choro no cinema, eu sinto medo, eu sinto raiva e daí por diante, mas eu sei que eu estou dentro do cinema. Experimenta isso. De vez em quando você está no cinema, está todo mundo assistindo filme, olha para todo mundo assistindo filme. Está todo mundo assim. Vida quebra essa realidade. Sai dela, assim. Você está vendo filme, aí, em determinado momento, olha para todo mundo. É assim que a gente está vivendo a realidade. Só que no cinema, a gente sabe que a gente está vendo filme. Isso é uma ilusão. Delusão é quando eu experimento aquela realidade achando que ela é verdade mesmo. É quando eu entro num quarto escuro e vejo uma corda e eu acho que aquela corda é uma cobra. E eu tomo aquela corda como sendo uma cobra. E eu gero medo. Eu pego um pedaço de pau, eu vou tirar, ou pego um pegador de cobra para não machucar a cobra e vou tirar da sala. Essa é uma experiência delusória. Porque se eu acender a luz, eu vou olhar, a corda não é uma cobra. O que ele está dizendo aqui, a verdade relativa se relaciona com a delusão. Essa verdade aqui, a maneira como eu experimento essa realidade de forma relativa, ela é delusória. A verdade absoluta se relaciona à natureza última. Portanto, a maneira autêntica de conhecer a realidade tem a ver com transcender a maneira delusória com a qual eu me relaciono com essa realidade. O termo verdade é empregado por ser algo sem engano. É preciso... para que uma... E aí é uma coisa que o Kalu Rinpoche falou quando estava dando ensinamento. Para isso ser uma verdade, isso não pode ser uma coisa discursiva, dogmática. Isso precisa ser conhecido pela sua própria experiência. Isso é verdade. O resto é discurso, é conversa e daí por diante. Então, o fato da gente estar falando sobre isso não significa dizer que nós agora conhecemos a verdade relativa e a verdade última. Eu preciso conhecer pela minha própria experiência o que é isso. Isso é o que torna o príncipe Siddhartha um Buda. Conhecer a verdade é se tornar isso. É ser. Se você compreender que as duas verdades são inseparáveis como a lua refletida na água, veja, quando você olha o reflexo da lua na água, não tem nada ali? Não, tem o reflexo da lua. Tem, eu estou vendo. Lua cheia, o lago, tem uma lua refletida na água. Meu olho está vendo uma lua refletida na água. Mas é a lua que está na água? Não. Tem um reflexo de algo, mas não é o algo em si. Ali não é a lua. Se eu olhar para a minha consciência, tudo aquilo que se manifesta nela, de certa forma, é um reflexo de causas e condições reunidas, produzindo uma experiência sensorial. Insubstancial. O reflexo da lua na água, ele é insubstancial. Ao mesmo tempo, há um reflexo. Há uma experiência ali, sensorial. Causas e condições reunidas, luz da lua refletida na água, produzindo um fenômeno visual composto, causas e condições reunidas, manifestando ali o reflexo da lua na água. Tem um reflexo da lua na água, mas é a lua em si, ela tem uma existência intrínseca. Veja, se você compreender que as duas verdades são inseparáveis, como a lua refletida na água, então a superação das aparências ilusórias estará próxima. A superação das aparências ilusórias, em sentido último, assim, a maneira fixada, grosseira, de certa forma, de me relacionar com essas aparências ilusórias, estará próxima. É isso que essa instância está dizendo. O que a gente está fazendo aqui, gente, é estudar essas palavras.
é entrar em contato e de alguma forma, se aproximar um pouquinho discursivamente do sentido profundo que existe nessa instância. A gente não vai alcançar esse estado de iluminação porque a gente está estudando aqui, mas a ideia é, discursivamente, ficou um pouco mais claro? Ficou. Só que eu fiquei com uma dúvida. Primeiro que, por exemplo, para identificar ou ter a consciência dessa situação da verdade última, né? A gente tem muitas crenças limitantes, às vezes até culturais, que, enfim, da família, da criação, que às vezes limita e dificulta você conseguir separar. O que seria um exercício para ter essa consciência e isolar essa crença limitante? Eu acho que isso é que às vezes dificulta para poder pensar. Então, fundamental. Como é teu nome mesmo? Carlos. Carlos, de certa forma, essa eu não vou trazer ela agora aqui, porque não vai dar tempo, mas eu vou trazer isso na semana que vem. A pergunta que você está fazendo é, de certa forma, a pergunta que o aluno fez para o Trango Rinpoche quando ele deu esses ensinamentos desse texto presencialmente. A pergunta é feita de uma outra forma. A gente vai ver como ela foi feita na semana que vem. Mas respondendo então diretamente a sua pergunta, Carlos, esse é o caminho gradual. Todas essas crenças limitantes são o quê? São, de novo, causas e condições reunidas por um processo educacional, por um processo de vida e tal, que vai constituindo conceitos, ideias, pré-julgamentos que me fazem me relacionar com a realidade a partir deles, dessas crenças limitantes. Como eu faço para ir me desinvestindo disso tudo? Esse é o caminho gradual. Então, no budismo você vai ter formas diferentes de transcendendo essas crenças limitantes. Primeiro passo do caminho gradual: meditação sobre os preliminares comuns. Preciosa existência humana, impermanência, a lei de causalidade e insatisfatoriedade do samsara. É o caminho gradual que a gente vai estudar, por exemplo, no Gampopa, no Precioso Ornamento da Liberação, em vários textos do Anrin, que vem desde o Atish, daí por diante. A gente pode falar sobre isso, tá, mas e na prática, como é que eu vou desfazendo toda essa maneira arraigada já de me relacionar com a vida? Esse é o caminho gradual. Por isso a gente está mergulhando em algo que é muito profundo, a gente pode tocar intelectualmente o sentido disso, mas como é que eu transformo meu modo de ser? Caminho gradual. É aos poucos. É a prática das paramitas, assim, é diligência, é o desenvolvimento natural da devoção, que é outra parte que o Rinpoche comentou e que eu já falei muito para vocês. Devoção, sob a perspectiva, muito mais como resultado e não como pressuposto. Na medida em que você escuta os ensinamentos do Buda e fala, mas isso faz sentido e tal, isso traz algum nível de abertura no seu coração para querer conhecer um pouco melhor. Estudo, reflexão, prática, gradualmente, aos poucos vão trabalhando a tua maneira de lidar com a realidade, se abrindo um pouco mais para conhecer aquilo que já é. Esse é o caminho gradual. Tá bom? Tudo bem, gente? Acho muito bacana a maneira como você está abrindo esse tipo de discussão, de esclarecimentos. Mas eu fiquei assim, me veio uma pergunta aqui agora. Sim. Se pelo que eu entendi, assim, a prática das divindades é uma prática que está mais associada, por exemplo, ao terceiro giro. Uhum. E quando a gente penetra um pouco no estudo do Prajna Paramita, de entender que forma, né, vazio é forma e tal. E aí, chegando no estudo da divindade, o estudo da divindade, porque a princípio ele me parece um pouco o oposto do estudo do Prajna, né? Dessa compreensão do que é forma, do que é a vacuidade, né? O estudo da divindade ele não seria, por exemplo, uma prática de delusão, de entender delusão, ou seja, qual é o meu ponto? Porque assim, eu sei, quando eu tento me identificar com uma divindade, uma coisa que eu sei que é só um objeto, mas ao mesmo tempo eu faço esse exercício de
de me confundir com aquilo para entender. Isso não parece um pouco assim o que o senhor comentou sobre a ilusão? Então, é super interessante a sua pergunta. Como é teu nome mesmo? Ivan. É que o budismo Vajrayana, ele tem uma coisa que é muito rica, que é muito especial. Eu vou te responder isso com um exemplo que o presidente Kalu Rinpoche trazia sobre o budismo Vajrayana. Existem várias formas diferentes de você tirar o ouvido, ou tirar a água do seu ouvido. Você pode ir com um cotonete, tentar tirar com uma toalha. Você pode bater a sua cabeça aqui, para ver se a água sai. Ou você pode se jogar na água. Se você se jogar na água, essa é uma maneira de você tirar a água do ouvido. O que eu quero dizer com isso? Você usa a experiência delusória como uma maneira de transcender a delusão. Por reconhecer a natureza dela. Veja, você pode usar no budismo Mahayana a experiência do desejo como uma forma de transformar aquele desejo. Eu posso renunciar ao desejo. Então, a prática do budismo Theravada, eu vou pegar a experiência de algo que é bonito, que é prazeroso, que é belo, e vou olhar e vou decupar aquela imagem para mostrar. Ela é totalmente ilusória. Então, assim, eu tenho um apego ao meu corpo, vamos olhar esse corpo por dentro. Ele é sangue, ele é bile, ele é catarro, ele é fezes, como é que eu posso ter apego a isso? Eu vou transcendendo o apego a esse corpo, olhando para... É uma maneira realista de praticar, olhando para aquele corpo e vendo o que ele de fato é. Um monte de coisa esquisita. A gente é uma salsicha, gente, é um monte de carne empacotada numa pelezinha bonitinha, que a gente acha que é bonitinha e tal, mas a gente é uma salsicha. Eu posso praticar renunciando, portanto, aquilo que me causa apego, olhar para a realidade e eu renuncio a ela, olhando sob uma determinada perspectiva. Desejo, apego. Eu posso budismo Theravada. É que, resumindo bem, eu não quero sintetizar toda a profundidade da prática Theravada, mas só para dar uma síntese aqui. Budismo Mahayana, eu vou pegar desejo e vou transformar a maneira de me relacionar com o desejo. Eu pego esse desejo e faço desse desejo uma maneira de praticar amor, bondade e compaixão. Essa é uma maneira de praticar. Ou eu pego esse desejo e me jogo nesse desejo. Mas ao me jogar nesse desejo, eu me jogo plenamente lúcido para reconhecer a natureza desse desejo. Qual é a natureza última desse desejo? Esse é o budismo Vajrayana. Então eu vou na prática da divindade, eu vou criar uma visualização, é uma ilusão aquilo, é a minha imaginação e daí por diante. Eu não me apego a ela. Eu, de certa forma, eu vou me identificar com ela para, num determinado momento, perceber que isso é só uma expressão manifesta da mente. Eu me jogo na ilusão para transcender a ilusão. Porque enquanto eu estou aqui, a ilusão está ali, eu estou na lógica de dualidade. Não, agora eu sou a divindade. Não tem mais o Lama Wangdu. Tem Cherenzi, mas você é Cherenzi, eu transcendi a maneira fixada, rígida de me relacionar com a realidade e me joguei, mergulhei na perspectiva absolutamente insubstancial dos fenômenos. Eu me torno isso. E aí eu dissolvo. O que fica? Percebe o método? É isso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos,
pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Beleza, pessoal, vamos tomar nosso chazinho. Tchau, pessoal de casa. Boa semana. Gratidão, Lama. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Lama. Obrigado, Lama. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos.